Olá pessoal, boa noite. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente falar de judô. Bom, 5 caras que eu acho que lutam muito judô, lutaram muito judô. 5 é pouco, mas vamos lá. Yamashita, para mim, aquela Olimpíada de Los Angeles, aquele pé quebrado, nada nunca vai chegar perto daquela façanha. Koga, com seus seões encaixados do nada, né? Sempre me fascinaram. Aurélio Miguel, o nosso grande campeão. Thiago Camilo, dono de uma técnica invejável. E Elias Ilíades, né? Sempre me admirou pela sua garra, pela sua força de vontade. São os meus 5 eleitos. 5 mulheres, grandes lutadoras. Bom, Ryoko Tani foi a primeira coletânea de treinamentos que eu colecionei. Grande lutadora japonesa. Jules Gonzalez, a cubana, fortíssima, muito me admira o estilo dela. A gente não pode deixar de citar a belga Ingrid Bergmans, que foi a grande medalhista do judô feminino, mesmo numa época onde o judô o feminino não estava nas Olimpíadas. Ela ainda ganhou a medalha olímpica quando foi o judô esporte de exibição em Seul. A Kayla Harrison é fantástica, para mim são memoráveis os duelos dela com a minha outra escolha, que é a Mayra Aguiar, né? Guerreira, super guerreira, e assim, eu acho que duas judocas fortíssimas que entram na minha lista também, das 5 mulheres. Bom, melhor judoca masculino da atualidade, eu vou de Ted Riner, é o homem a ser batido, né? É a luta que ninguém quer deixar de assistir nas Olimpíadas, no campeonato mundial. Então esse é o grande nome do judô masculino atualmente. Bom, no judô feminino, uma atleta que vem impressionando muito a mim, eu acho que a todos, é a Shori Hamada, japonesa, da categoria menos de 78. Nas últimas 4 competições internacionais, foram 2 segundos lugares e 2 primeiros lugares. Ela é da categoria da Mayra. A Mayra vai ter uma pedreira muito grande aí nessa caminhada aí até a Olimpíada de Tóquio, e na própria Olimpíada de Tóquio, que eu sei que a Mayra vai estar lá. Shori Hamada, uma grande atleta atual do judô feminino. Um ídolo do judô. Ídolo é aquele que procuramos nos espelhar, procuramos imitar. E o meu ídolo, sem dúvida alguma, é o Shihan Masao Shinohara, né? Ele, sem dúvida alguma, é um grande exemplo para todos nós, um exemplo de sucesso, um exemplo de disciplina, um exemplo de dedicação. E com muito orgulho eu digo que esse é o meu ídolo. Shihan Masao Shinohara. A discussão mais chata do judô, não só atualmente, como já faz bastante tempo, é a discussão sobre o papel das ligas e o preconceito que estas sofrem, né, no nosso país. Se torna chata porque as pessoas até hoje não se deram conta da importância do sistema de ligas para o desenvolvimento do judô no Brasil. As federações e a confederação se ocupam e têm a responsabilidade de cuidar do judô esportivo, né? Do judô enquanto esporte. E é sobre isso que elas investem os seus recursos, e que não são poucos os recursos. Já as ligas têm um papel importante de dar espaço para a grande massa de praticantes de judô que estão nos projetos sociais, que estão nas escolas, e que não estão no sistema federativo.
Então as pessoas precisam definitivamente entender que o papel das ligas está em massificar o judô e levar o judô principalmente às camadas menos favorecidas do nosso país. Então quando as pessoas entenderem isso, deixa de ser uma discussão chata e passa a ser uma conversa produtiva. Que técnica que eu acho ser a mais bonita do judô? Pergunta muito difícil. Eu acho que todas as técnicas no judô, quando encontram a perfeição, a técnica do ippon, todas elas são lindíssimas. Mas se eu tenho que escolher uma, eu vou escolher o Osotogari. O Osotogari é um golpe que sempre me encantou, principalmente quando é aquele Osotogari perfeito, aquele que o nosso companheiro de treino, o nosso companheiro do Shiai, sai com as suas duas pernas no chão, um golpe lindíssimo. E o golpe que consagrou o nosso campeão olímpico Rogério Sampaio. Esse é o meu golpe. Bom, uma técnica que eu sempre quis fazer bem, mas nunca fui feliz, é o Hanegoshi. Por influência, acredito que do nosso querido sensei Miguel Suganuma, um grande expoente na aplicação dessa técnica, né? Entre nós aqui brasileiros principalmente. E treinei bastante, né? Mas nunca fui bem sucedido. Acredito que devesse ter insistido um pouco mais. E as minhas tentativas de aplicação de Hanegoshi sempre, na verdade, acabaram sendo um subterfúgio, né, para encadear, né, para o Haraigoshi, que sempre apliquei bastante. E então o Hanegoshi foi porta de entrada, né, para Enrakuren Kawaza aplicando o Haraigoshi. Uma pena, mas não teve jeito. Com quem eu gostaria de ter uma resenha no judô? Eu não tenho dúvidas que se eu pudesse escolher, seria com o nosso mestre Jigoro Kano. Eu gostaria de ter a oportunidade de perguntar, né, de onde vem tanta sabedoria, de onde veio tanta determinação, de entender mais profundamente todas as intenções do nosso amado mestre. Então não tenha dúvidas, não perderia a oportunidade de fazer essa resenha com o mestre Jigoro Kano. Com quem eu gostaria de fazer um randori de 30 minutos, alguém fora do judô. Eu gostaria de fazer 30 minutos de randori com qualquer um, né, dos comprovadamente corruptos que tem se aproveitado de um momento tão difícil que o mundo inteiro está passando, e principalmente países e regiões pobres do Brasil, para ter ganho sobre a desgraça das pessoas, sobre o sofrimento das pessoas. Eu queria muito ter 30 minutos de randori com um corrupto desse. O que mais me irrita no judô, já me irritou e continua irritando, é o uso indiscriminado e tendencioso das câmeras de celulares para filmar lutas e, a bel prazer, acusar as pessoas de erros de arbitragem, de serem tendenciosos, difamar pessoas, criticar o trabalho daqueles poucos, né, que se dedicam ao desenvolvimento da nossa modalidade. Eu acho isso leviano, eu acho isso de péssimo gosto e isso me irrita bastante. Então o uso de celulares para criar debates e situações desagradáveis, constrangedoras nas redes sociais, isso me irrita profundamente. Judô em uma palavra. Caminho. Caminho por ser um estilo de vida, caminho por ser um propósito, caminho por ser algo que nós acreditamos. Eu acredito e faço do judô um norteador da minha vida, um norteador das minhas ações. Então o judô é o caminho que eu escolhi para mim. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fiquem com Deus
e se cuidem.